A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Muito boa tarde, eu sou Miriam Campanhã e este é mais um programa Alcel Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. Hoje eu vou conversar com a doutora Alessandra Tassiana de Souza Dragani. Ela é formada pela Universidade 9 de Julho em Farmácia e Bioquímica e também pós-graduada em Ciências Forense. E hoje vamos falar das doenças do inverno. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda ao programa Alcel Pro Saúde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou aqui hoje para falar sobre as doenças do inverno. Eu acho que é bem específico, né, esse tema. Na verdade, é bem propício, porque agora no inverno, nós sabemos que dia 21 de junho chega o inverno, e é nessa época que todas as doenças respiratórias começam a ficar mais crônicas, né? E também provoca uma certa queda de imunidade, então torna mais predispostas as pessoas a desenvolver essas doenças. Quais são as doenças, doutora, que mais acontece agora nessa época? Então, as doenças que mais ocorrem nessa época são as rinites, as asmas, a sinusite, as bronquites, amidalites e pneumonia, principalmente. Explica antes pra gente, para que fique bem claro, qual é a função de um profissional da sua área? Então, a função do profissional da minha área é orientar. Até podemos prescrever alguns medicamentos, os não tarjados, que chamamos de OTCs. Na verdade, é mais orientação e prevenção o que nós fazemos. Esse é o meu trabalho. Bacana, porque para que as pessoas saibam mais sobre a parte até da bioquímica, é um estudo que esse profissional faz de diversas doenças também, é isso? Isso, o profissional bioquímico, ele está mais relacionado às doenças e aos estudos. Ok, então nada melhor para explicar para a gente um pouquinho sobre cada doença dessa do inverno e, claro, as pessoas que estiverem com algum problema irão procurar os seus respectivos médicos. Mas muito bacana. Então a gente pode começar falando o que ocorre exatamente nessa estação, o porquê dessas doenças nessa estação do ano, doutora? O porquê é que o tempo fica muito seco, cai um pouco a temperatura e as pessoas ficam mais suscetíveis a ter todas essas patologias. Então, devido à imunidade baixa, o tempo frio, o tempo úmido, as pessoas ficam mais predispostas a adquirir uma delas. As pessoas idosas têm uma ocorrência maior dessas enfermidades? Sim, não só as idosas, mas as crianças estão mais vulneráveis também. Problemas respiratórios, principalmente asma, rinite, né? Sim, com certeza, porque as crianças têm menos imunidade e os idosos também. Até eles adquirirem, as crianças no caso, até adquirirem as suas imunidades, vão sempre estar mais predispostas. E os idosos, devido a não ter mais tanta imunidade, também ficam predispostos. Entendi. Então a gente pode elencar aqui quais são as causas, o diagnóstico, enfim, o que provoca cada doença, o que é cada determinada dessas doenças do inverno. Por exemplo, a rinite. Quais são os sintomas dessas doenças de inverno, doutora? Então, os sintomas de cada uma delas. A rinite é a mais comum entre essas doenças alérgicas, né? Que elas causam bastante inflamação ou até irritação da mucosa do nariz. Os principais sintomas da rinite são os espirros, corizas, coceiras e o entupimento no nariz. Então, as pessoas que têm rinite já sabem como que fica. Começa sempre espirrando um pouquinho, com um pouquinho de coriza e bastante coceira. Já no caso da asma, trata-se de uma inflamação nos pulmões e das vias aéreas. Ela costuma sempre apresentar por meio de chiados no peito, tosse, sensação de falta de ar. Embora seja mais comum entre as crianças, os adultos também podem ser acometidos por essa doença. E a sinusite, doutora? Então, em relação à sinusite, é a mais comum das doenças alérgicas, né? Como eu já havia dito. A maioria das pessoas, acho que 90% da população tem sinusite. É uma inflamação da cavidade do crânio em torno do nariz. E ela causa muita dor de cabeça, causa inchaço nas pálpebras, o nariz fica muito entupido, tem várias secreção, dor nos olhos. No caso da sinusite,
é bom procurar um médico especialista, porque ela vai necessitar que a pessoa faça um tratamento com antibiótico, porque só o antibiótico vai poder tirar um pouco dessa secreção, tirar totalmente a secreção e diluir essa secreção que fica acumulada, porque senão pode tornar algo mais crônico, aí fica mais difícil. Entendi. Inclusive, existem algumas pessoas que se automedicam, isso é um erro, né, doutora? Porque se de repente ela está se automedicando e aí ela começa também a tomar um certo antibiótico que é receitado pelo doutor, isso pode atrapalhar a medicação e até mesmo o resultado efetivo da cura, da melhora da doença. Sim, quando a pessoa se automedica, se for um tipo de bactéria e a pessoa está se medicando com outro medicamento que não vai combater essa bactéria, vai tornar essa bactéria mais resistente. Com isso, vai diminuir a eficácia e a pessoa não vai melhorar. Então, é necessário que ela procure o seu médico, especialista em doenças alérgicas, o otorrinolaringologista, e para que ela possa fazer o tratamento correto, porque senão vai só acumulando e não vai ter eficácia nenhuma. Doutora, e sobre a famosa bronquite? Então, a bronquite ela é uma inflamação dos brônquios que impede a chegada do ar aos pulmões. Seus principais sintomas são tosse seca, como chiado, seguido de tosse com secreção. Secreção é quando tem bastante catarro, bastante muco, a pessoa começa a tossir e pôr para fora o catarro, que é o ideal. Se a pessoa começa a engolir essa secreção, ela pode tornar uma pneumonia. Então é bom que quando você tem alguma secreção forte, sempre tentar expelir. Ela segue também de dor de ouvido ou otite. É mais comum nas crianças, por causa que está mais suscetível aos vírus e às bactérias que infectam a garganta, assim migrando para o ouvido. Já a bronquite crônica é quando uma criança não faz o tratamento devido e quando torna-se adulto, continua tendo a bronquite crônica, porque não fez o tratamento correto. Por isso, quando é criança e tem bronquite, deve seguir certinho o tratamento para que não ocasione, no decorrer da sua vida, tornar-se a bronquite crônica. Então, basicamente, a bronquite ela é adquirida por um vírus e isso se dá mais em crianças, né, que vai desenvolvendo esse problema até chegar na fase adulta crônica, se não tratada devidamente. É isso, né, doutora? Correto, é um vírus e uma bactéria, que ela se vai para o pulmão, do pulmão começa a dar dor de garganta, começa a dar dor de ouvido e sucessivamente a pessoa começa a ter sempre, vai virando uma coisa crônica porque é maltratada.